Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Regresso então para mais um exercício da prova modelo número 7 do professor José Carlos, agora com o grupo 3, quer dizer, a questão 3 do grupo 2, desenvolvimento, que é uma questão que aborda a geometria do 11º ano. Eu neste vídeo vou-me propor a resolver a questão 3.1. Diz-nos o seguinte: considerando um referencial x ou y, o ponto A de coordenadas menos 1, 0, 1 e a reta R definida aqui por uma condição cartesiana, x a dividir por 2 igual a y menos 1 sobre 2 igual a z. Questão 3.1. Seja beta um plano que é paralelo à reta R e que é definido pela seguinte equação: 4x menos ay menos a quadrado z igual a 0. Determina então o valor ou os valores de A. Bem, eu nestes exercícios gosto sempre de desenhar. Então nós temos um plano beta, temos assim um plano beta. Vou designar então aqui o plano beta, e temos uma reta, o plano é paralelo à reta, ou seja, a reta é paralela ao plano, como quiserem pensar. Então vou desenhar assim aqui a reta, R, sabendo então que R há de ser paralelo a beta. O que estará aqui em jogo nestas posições relativas é sempre a relação entre o vetor que dirige a reta, ou um possível vetor diretor da reta, e o vetor normal ao plano. O vetor normal ao plano é sempre perpendicular ao próprio plano. Vou desenhar assim aqui o vetor normal de beta, que é perpendicular à superfície do plano. O vetor que dirige a reta tem sempre a direção da própria reta. Por exemplo, podia ser este que eu fiz aqui no desenho. Poderia ter sentido contrário, não há problema nenhum. Podia ser mais pequeno ou maior, isso não interessa nada. Um vetor que dirige a reta tem a direção da reta. Nem sequer podia estar aqui na reta. Podia estar assim aqui mais afastado. Desde que tenha a direção da reta, tudo bem. E sendo assim, reparem que se a reta é paralela ao plano, qual é a relação entre estes dois vetores? O vetor normal ao plano e o vetor que dirige a reta são perpendiculares. O que quer dizer então que eu vou implicar aqui o seguinte: se R, que é um vetor que dirige a reta, é perpendicular ao vetor normal ao plano, isto há de implicar que o produto escalar entre os dois vetores, visto que eles são perpendiculares, há de dar 0. E esta é a ideia relevante que me vai permitir equacionar o problema no sentido de criar uma equação e depois determinar nessa equação o valor de A. O que eu tenho que fazer neste momento é agora extrair o vetor um vetor diretor desta reta R, olhando para as equações cartesianas. As equações cartesianas estão sempre na forma x menos px sobre vx igual a y menos py sobre vy igual a z menos pz sobre vz, onde px, py e pz são as coordenadas de um ponto, pertence à reta, obviamente, e vx, vy e vz são as coordenadas de um vetor que tem a direção da reta. Olhando aqui para a nossa equação, cuidado que estes x, y e z terão que ser positivos e unitários para nós extrairmos diretamente as coordenadas do ponto e do vetor. Volta e meia não são e teremos que fazer alguns acertos. Neste caso são, então tudo bem, eu posso olhar para aqui e tirar um possível vetor diretor da reta R, serão os denominadores. Então como coordenada x desse vetor terei 2, como coordenada y desse vetor terei 2 e como coordenada z desse vetor, não tendo nada, obviamente está a z sobre 1. Então terei aqui já um vetor que pode ser, este vetor obviamente dirige a reta R, não sendo o único, há mais, mas interessa-me 1 e ponto final. Agora olhando aqui para a equação do plano, também preciso tirar o vetor normal à superfície. Reparem que a equação do plano, assim numa forma geral, seria ax mais by
mais CZ mais uma constante D igual a 0, onde as coordenadas do meu vetor normal são exatamente os coeficientes x, y e z, ou seja, assim de uma forma geral, a ter coordenadas ABC, atendendo a esta estrutura. O que quer dizer, olhando para a equação do plano que me é dada, eu posso inferir que o vetor normal ao plano, ou um possível vetor normal a beta, terá então de coordenadas 4, menos A e menos A quadrado. Uma vez então retirados, extraídos os vetores das respectivas equações, eu vou começar aqui a trabalhar esta ideia de o produto escalar, visto que são vetores perpendiculares, tem de dar 0. O vetor que eu extraí para a reta R, 2, 2, 1, escalar com o normal, tem de coordenadas 4 menos A e menos A quadrado, terá que dar 0. O produto escalar pode ser calculado como a soma dos produtos das respectivas coordenadas dos vetores, ou seja, isto seria equivalente, 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes menos A dá menos 2A e 1 vezes menos A quadrado dá menos A quadrado igual a 0. Apenas vou colocar esta equação do segundo grau, já estou a ver que vou aplicar a fórmula resolvente, de forma ordenada, do termo de maior grau para o termo independente. Não teria de o fazer, mas penso que será mais óbvio depois tirarmos os parâmetros para a forma resolvente igual a 0. Tenho então assim aqui a equação na forma canónica. Bem, para resolvermos esta equação vamos ter que aplicar a fórmula resolvente que é x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, tudo a dividir por 2a. Olhando para a equação na forma canónica de ax quadrado mais bx mais c igual a 0, eu posso extrair já os parâmetros, considerando como incógnita o a aqui da equação, mas este a obviamente não é o mesmo. Eu aqui estou a tirar os parâmetros. O a é o coeficiente da incógnita ao quadrado, que será menos 1, o b será então menos 2 e o c será igual a 8. Isto aplicando então a fórmula resolvente, mas como incógnita a e não x, eu terei que a há de ser igual a simétrico de b, o que há de dar 2 mais ou menos a raiz quadrada de b quadrado, o que daria menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes a, que há de ser menos 1, vezes c, que há de ser 8. Isto tudo a dividir por 2a, que será igual a menos 2. Efetuando aqui os cálculos, isto há de ser equivalente a eu ter a igual a 2 mais ou menos, as contas cá dentro. Dá 4 menos aqui 8, menos com menos dá mais, 8 vezes 4, 32, 32, 36, a dar raiz quadrada 36, que é igual a 6. Isto a dividir por menos 2, agora separamos então em duas soluções. Teremos aqui a igual a 2 mais 6 a dividir por menos 2, o que daria 8 a dividir por menos 2, e numa segunda solução a igual a 2 menos 6, o que dá menos 4, então teria menos 4 a dividir por menos 2, o que quer dizer que vou obter aqui menos 4 como primeira solução e na segunda solução hei de obter 2. O que quer dizer que, em termos de solução, a igual a menos 4 ou a igual a 2, e teremos assim esta primeira questão 3.1 resolvida. Desde já, um grande abraço a todos e volto já de seguidinha.